Existe algo acontecendo nos bastidores do Cruzeiro que deixou muita gente completamente surpresa nas últimas horas. Uma movimentação silenciosa, feita longe dos holofotes, que começou a circular entre jornalistas, dirigentes e pessoas muito próximas da Toca da Raposa e que, quando finalmente veio à tona, provocou uma reação imediata da torcida. Alguns torcedores ficaram empolgados, outros ficaram curiosos, e muitos simplesmente começaram a se perguntar a mesma coisa. Será que o Cruzeiro está preparando algo muito maior do que todo mundo imaginava? Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa história que está dando o que falar entre os bastidores do futebol brasileiro, eu já quero pedir uma coisa muito rápida para você que acompanha o nosso canal e respira Cruzeiro todos os dias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações. Isso é extremamente importante para que você receba todas as informações do Cruzeiro em primeira mão. Aqui a gente acompanha cada movimento da diretoria, cada decisão tomada na Toca da Raposa e cada notícia que pode impactar o futuro do clube. Então já deixa sua inscrição garantida e ativa as notificações, porque as próximas informações podem mudar completamente a forma como você está enxergando o futuro do Cruzeiro. E quando falamos em futuro, existe um nome que começou a aparecer com cada vez mais força dentro do clube nas últimas semanas. Um nome que talvez ainda não esteja estampado em todas as manchetes do futebol brasileiro, mas que dentro da Toca da Raposa já é tratado com muita atenção, cuidado e, principalmente, estratégia. Porque o Cruzeiro sabe muito bem que o futebol moderno não vive apenas de contratações milionárias ou grandes estrelas vindas de fora. Muitas vezes as maiores riquezas de um clube estão dentro de casa, sendo lapidadas dia após dia nas categorias de base. E é exatamente nesse ponto que começa a história que deixou muitos torcedores completamente intrigados. Durante anos, o Cruzeiro sempre foi reconhecido como um dos grandes formadores de talentos do futebol brasileiro. A Toca da Raposa revelou jogadores que conquistaram o Brasil, a América e até a Europa. E dentro desse processo de reconstrução do clube, depois de momentos extremamente turbulentos que marcaram a história recente da instituição, a base voltou a ser tratada como uma prioridade estratégica. Não apenas para revelar jogadores, mas para construir um patrimônio esportivo. Um patrimônio que pode, no futuro, transformar completamente a realidade financeira e esportiva do clube. E foi exatamente pensando nisso que a diretoria tomou uma decisão considerada extremamente ousada nos bastidores. Uma decisão que foi anunciada recentemente e que fez muita gente parar para analisar cada detalhe. O Cruzeiro decidiu blindar uma das maiores promessas da sua base com números simplesmente impressionantes. E quando esses números começaram a circular, muitos torcedores ficaram incrédulos. Alguns chegaram até a pensar que se tratava de um erro. Mas não era. Era real. Estamos falando de uma multa rescisória que pode chegar a incríveis 600 milhões de reais. Isso mesmo. 600 milhões. O nome por trás dessa decisão é o atacante Ryan Lelis, um jovem jogador de apenas 19 anos que vem sendo observado com enorme atenção dentro da estrutura celeste. Nos bastidores da Toca da Raposa, existe uma percepção muito clara de que o clube pode estar diante de um talento com potencial extremamente elevado. E foi exatamente por isso que a diretoria decidiu agir rápido, muito rápido, antes mesmo que o interesse de clubes do exterior começasse a se transformar em propostas oficiais. Porque quando um jovem talento começa a se destacar dentro das categorias de base, existe um risco muito grande que sempre ronda os clubes brasileiros. A aproximação de equipes europeias, olheiros, empresários, clubes estrangeiros. Tudo isso começa a aparecer quando um jogador começa a chamar atenção. E o Cruzeiro decidiu não correr esse risco. Segundo informações que começaram a circular recentemente entre jornalistas e bastidores do futebol, o clube renovou o contrato de Ryan Lelis até o ano de 2030. Um vínculo longo, estratégico e extremamente bem planejado. Mas o detalhe que realmente chamou a atenção não foi apenas a renovação. Foi o valor da multa rescisória estipulada no novo contrato. Para clubes do futebol brasileiro, o valor foi elevado de 40 milhões de reais para 70 milhões. Um aumento significativo, mas ainda dentro de um padrão relativamente comum no futebol nacional. Agora, quando o assunto são clubes do exterior, o número simplesmente salta para outro patamar. 100 milhões de euros. Algo que gira em torno de 600 milhões de reais. Um valor que fez muita gente abrir os olhos. Porque esse tipo de cláusula não é algo comum para jogadores tão jovens. Isso mostra que o Cruzeiro está enxergando em Ryan Lelis algo que talvez o grande público ainda não tenha percebido completamente. Mas não foi apenas a multa que chamou a atenção.
Existe outro detalhe que também começou a circular entre pessoas que acompanham o dia a dia da Toca da Raposa. No novo contrato, o Cruzeiro também estabeleceu um plano de carreira para o jogador. Um plano muito claro, muito bem definido, que prevê um aumento gradual no tempo de jogo ao longo dos próximos anos. Ou seja, a ideia não é simplesmente lançar o jogador no time principal de forma precipitada. Existe uma estratégia, um processo de evolução, uma preparação para que ele possa ganhar espaço de forma natural dentro da equipe profissional. Além disso, o contrato também prevê valorização salarial progressiva, o que significa que conforme o jogador evoluir e ganhar mais espaço, o reconhecimento financeiro também acompanha esse crescimento. Tudo isso mostra que a diretoria do Cruzeiro não quer apenas segurar o jogador, quer desenvolver o atleta, quer transformar essa promessa em realidade. E isso tem deixado muitos torcedores extremamente curiosos. Porque quando um clube estabelece uma multa de 600 milhões de reais para um jogador de 19 anos, uma pergunta começa a surgir inevitavelmente. O que o Cruzeiro está vendo nesse garoto que talvez o grande público ainda não viu? Será que estamos diante de um novo fenômeno surgindo dentro da Toca da Raposa? Ou será que essa estratégia faz parte de um plano ainda maior da diretoria? Porque nos bastidores do futebol, muitas decisões não são tomadas apenas pensando no presente. Elas são tomadas pensando no que pode acontecer daqui a 2, 3 ou 5 anos. E quando um clube decide blindar um jogador dessa forma, normalmente existe um motivo muito forte por trás. Mas as movimentações do Cruzeiro não pararam por aí. Enquanto essa renovação ganhava repercussão, outra notícia também começou a chamar atenção. Uma contratação silenciosa, discreta, mas que pode indicar mais uma vez que o clube está olhando com muita atenção para o futuro. O Cruzeiro anunciou a chegada de um jovem lateral direito chamado Caio César. O jogador tem 18 anos e chamou bastante atenção durante a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, um torneio que tradicionalmente revela talentos importantes para o futebol brasileiro. Caio César disputou a competição defendendo o Osasco Audax, e suas atuações despertaram o interesse de vários observadores do futebol de base, entre eles, o Departamento de Observação do Cruzeiro. A negociação foi concluída e o jogador assinou contrato com o clube até 2028. Inicialmente, ele chega para integrar o elenco sub-20 do Cruzeiro. Mas como sabemos muito bem, no futebol as oportunidades podem surgir rapidamente. Principalmente quando um jogador demonstra personalidade, qualidade técnica e capacidade de evolução. E é exatamente isso que o Cruzeiro parece estar buscando neste momento. Jovens jogadores, talentos em desenvolvimento. Peças que podem no futuro fazer parte de um novo ciclo dentro do clube. Um ciclo mais sólido, mais sustentável, mais competitivo. E quando olhamos para essas duas movimentações recentes, algumas pessoas começaram a levantar uma teoria interessante. Será que o Cruzeiro está preparando uma nova geração de talentos dentro da Toca da Raposa? Uma geração capaz de recolocar o clube entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro nos próximos anos? É cedo para afirmar, mas uma coisa é certa. Essas decisões mostram que existe planejamento, existe visão, existe estratégia. E isso é algo que muitos torcedores estavam esperando ver novamente dentro do Cruzeiro. Porque quem acompanha de perto a história do Cruzeiro sabe que os grandes momentos do clube muitas vezes nasceram justamente dentro da Toca da Raposa. Foi ali que muitos jogadores começaram suas trajetórias. Garotos que chegaram desconhecidos, que cresceram dentro do clube, que foram lapidados com paciência, e que de repente estavam decidindo títulos importantes com a camisa celeste. E talvez seja exatamente isso que a diretoria esteja tentando reconstruir agora. Um projeto que não depende apenas de contratações caras, mas que aposta em talento, em desenvolvimento, em visão de longo prazo. Porque quando um clube acredita na sua base, ele não está apenas formando jogadores, ele está construindo o seu futuro. E quando analisamos com calma essas duas movimentações recentes, um detalhe começa a chamar muita atenção. De um lado, o Cruzeiro blindando uma joia da base com uma multa gigantesca que chega a 600 milhões de reais. Do outro lado, o clube indo ao mercado buscar um jovem destaque da Copinha para fortalecer ainda mais o seu elenco sub-20. Essas decisões não parecem isoladas. Elas parecem fazer parte de algo maior, algo que pode estar sendo construído de forma silenciosa dentro da Toca da Raposa. E nos bastidores do futebol, muitas vezes as coisas mais importantes acontecem exatamente assim, sem barulho, sem grandes anúncios,
mas com decisões estratégicas que, quando olhamos para trás alguns anos depois, percebemos que foram fundamentais para mudar o rumo de um clube. Será que o Cruzeiro está plantando hoje as sementes de um time que pode surpreender o Brasil nos próximos anos? Será que dentro dessa nova geração existem jogadores que ainda nem conhecemos, mas que em breve podem se tornar protagonistas no time principal? Essas são perguntas que começam a surgir entre torcedores, analistas e até mesmo dentro do próprio ambiente do futebol. Porque quando um clube começa a investir com inteligência na sua base, algo importante pode estar acontecendo. E quem acompanha o Cruzeiro sabe que a Toca da Raposa sempre foi um lugar onde grandes talentos surgiram. Talentos que muitas vezes começaram de forma discreta, treinando longe dos holofotes, jogando campeonatos de base, e que de repente estavam prontos para dar o salto para o time profissional. É assim que muitas histórias começam, e talvez estejamos exatamente diante do início de mais uma delas. A renovação de Ryan Lelis, a chegada de Caio César, o fortalecimento das categorias de base. Tudo isso pode indicar que o Cruzeiro está reconstruindo algo muito importante. Uma base forte, uma geração preparada, um projeto que olha não apenas para a próxima temporada, mas para os próximos anos. E isso, para muitos torcedores, é um sinal extremamente positivo. Porque depois de tantos desafios enfrentados pelo clube nos últimos tempos, ver o Cruzeiro pensando no futuro com organização e estratégia traz uma sensação diferente. Uma sensação de que algo grande pode estar sendo preparado. E no futebol, quando o planejamento encontra talento, os resultados costumam aparecer. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa nova geração da base pode realmente mudar o futuro do Cruzeiro? Será que Ryan Lelis pode se transformar em um grande nome do futebol brasileiro nos próximos anos? E quanto ao jovem Caio César, será que ele pode surpreender e conquistar espaço dentro do clube? Deixe a sua opinião aqui nos comentários porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. E se você quer continuar acompanhando todas as notícias do Cruzeiro, todos os bastidores da Toca da Raposa e todas as informações que podem impactar o futuro do clube, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui você acompanha tudo o que acontece no Cruzeiro em primeira mão.